Tudo bem, rapaziada? Como estão? Esse é o Liberdade Dissidente, né? Hoje eu vou explicar para vocês por que o brasileiro já começa a perder poder de compra, já começa a empobrecer desde que nasce, certo? E não é culpa do brasileiro. A gente vai esmiuçar isso, vocês vão entender perfeitamente o que acontece, né? Que coisa terrível que acontece com o brasileiro. Lembrando que tudo que a gente falar, vocês sabem, né? Nossa opinião particular, né, usando da nossa liberdade de expressão e opinião, tá certo? Então, rapaziada, a gente já vê aqui nessa reportagem que em 27 anos de Plano Real, que começou lá em 1994, certo? A gente perdeu 85 do poder, 85% de perda no poder de compra, desde o início do Plano Real. Esse número, 85% do poder de compra. A gente vê aqui também que, comparando com o dólar, certo? O dólar perdeu 42%, né? Toda moeda ela desvaloriza. Então a gente percebe aqui que eles perderam mais ou menos metade do nosso poder do que a gente perdeu. Então aí, só do camarada nascer lá ou nascer aqui, ele já está em desvantagem, porque o camarada tendo uma moeda mais forte, né, ele tem maior poder de compra, certo? Já começa por aí. A nossa desvalorização foi muito maior. Quando a gente for comprar algum produto, né? Qualquer produto, em qualquer lugar do mundo, mesmo aqui no Brasil, a gente já está em desvantagem, porque a moeda do camarada sendo mais forte, do americano sendo mais forte, ele pode comprar a soja aqui do Brasil, a carne aqui do Brasil, mais fácil do que nós mesmos aqui dentro, porque o produtor ele vai mandar para fora, se tiver dando um valor maior para ele, se estiver pagando mais. Então é isso que acontece, certo? A gente já começa na desvantagem porque a gente está, né, já com uma moeda que sempre vai desvalorizando e a gente vai entender o porquê disso. É uma coisa terrível. Vamos aqui, vamos continuar. Olha só, em 94, 100 dólares era igual a 100 reais, certo? No início do Plano Real. Agora, em 2024, 100 dólares é igual a 100 reais, perdão, é igual a 19 dólares. Ou seja, nós, para ter os mesmos, né, os 100 reais, que valia 100 dólares, agora só vale 19. Olha que absurdo a depreciação da nossa moeda. E a gente vai entender quem é o culpado e por que que isso acontece, certo? Vamos prosseguindo. Olha cá, esse gráfico aqui é meio complicado, mas o que interessa é esse finalzinho aqui, né? Aqui de 2015 e ele vai de 2015 só até 2019. Percebe uma coisa? Quanto maior a dívida aqui, ó, que está em 22, a dívida brasileira foi aumentando, foi para 44, percebe-se que o dólar acompanhou esse aumento, né? Ele se manteve em índice elevado, se manteve num patamar elevado. Então a gente percebe, quanto maior a dívida, né, brasileira, a nossa moeda diminui o valor frente às outras, né? Vamos prestar atenção nisso, porque quando um governo aumenta a sua dívida, com o dólar aumenta, as outras moedas tendem a se valorizar. E é o brasileiro, que é o povo, perde o poder de compra, porque o governo está gastando mais, se endividando. E as moedas estrangeiras, vamos colocar aqui o dólar no caso, continua em patamar elevado, ele aumenta seu patamar quando há essa gastança, certo? Então já começam a perceber de quem é a culpa da coisa. A gente tem aqui um gráfico, certo? Que o real, né, no ano de 2024, perdão, ele foi a moeda, uma das que mais se desvalorizaram, que perderam valor, ou seja, ninguém quer mais o real, certo? Pouca gente quer o real no mundo em 2024. Olha só, perdeu valor para o peso mexicano, para a lira, até para o rublo russo, que absurdo. País em guerra, né? E ainda perdeu menos valor do que
o real, né? É um impressionante. Sem falar, lógico, do euro aqui, que perdeu muito pouco, o yuan chinês, o dólar de Singapura. Por quê? Porque é uma confiança maior nesses países aqui. O investidor estrangeiro, ele prefere colocar seus dólares aqui, aumentando a quantidade de dólares, do que num país como o Brasil. E a gente vai entender quem é o culpado e por que isso acontece. Tem outro índice aqui que é o seguinte, a paridade de poder de compra. O que é? O brasileiro, ele tem a paridade aqui através desse gráfico em dólar em 2022, né, de 17 mil dólares. Então é como se ele estivesse competindo com o americano, né, que a paridade dele é 75 mil dólares, um canadense que é 57 mil dólares. Pode até a gente verificar aqui, ó, o chileno 28, argentino 26. Essa galera tem mais poder de compra internacional do que o brasileiro, devido à sua moeda. E a gente vai entender por que, que a sua moeda desvaloriza tanto. Na verdade, é porque alguns governantes, políticos, né, eles, nas ações econômicas deles, nas atitudes que eles fazem, acaba que ninguém confia no Brasil, pouca gente confia no Brasil, e a gente vê o poder de compra desse país imenso aqui se deteriorando, o povo tendo que gastar mais para comprar a mesma coisa. Até o mexicano aqui, que vive naquela confusão de cartel, tráfico de droga, tem mais poder de compra do que o brasileiro. Quando a gente vai comprar um iPhone lá da China, esse cara aqui mexicano, ele tem mais capacidade de compra que nós. Então a gente tem que pagar mais caro. Esse é o fato. Qualquer produto importado, ou nacional também, porque senão o produto nacional vende para fora, a gente acaba pagando mais caro, certo? E vamos ver aqui, para corroborar com a nossa teoria aqui. Ó, você pode ver esse gráfico aqui, a cotação do dólar ao longo da história do real. Aqui de 2020 a 2024. Olha só o valor do dólar como subiu nesse período, certo? E que a gente já viu que a dívida brasileira ela está aumentando. Naquele primeiro gráfico lá, a gente verifica aqui, ó, de 2016 a 2009, vai subindo, certo? E nós vamos entender isso, tá certo? O que que acontece? Qual que é o problema disso aqui? É esse. Governo gasta. Governo gastão. Governo gasta 324 bilhões fora da meta fiscal em 3 anos. Por que que isso afeta? Camarada gastando dinheiro, certo? Como se não houvesse amanhã, aos tubos e sendo ineficiente no seu gasto. O investidor estrangeiro, que não é o Zezinho, o Manezinho, não, são grandes fundos de pensões, são bancos que vêm com carteiras enormes, eles falam assim: bom, olha só, o Brasil está gastando aos tubos. Então, é possível que eles não tenham capacidade de pagar, né, o nosso investimento no Brasil. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente pega o nosso dinheiro, ao invés de investir no Brasil, vamos colocar em outro país que nos dê mais garantia, que está ajustado, né, fiscalmente bem ajustado, né, que tem uma austeridade no pagamento, né, que os governantes não gastam como se não houvesse amanhã. Então eles preferem isso. E o que, que acontece? Os dólares vão embora. E o real vai se desvalorizando, porque o camarada ele bota dólar aqui, certo? Aumenta a oferta de dólares, aumentando a oferta de dólares, o dólar fica mais barato e o brasileiro médio, ele tem um pouquinho mais de margem para comprar um produto importado, comprar alguma coisa de fora, porque a moeda dele acaba se valorizando, o real ficaria mais forte. Mas graças a essa farra do boi,
O que acontece é o fiasco, certo? Olha só, gasto do governo com viagens oficiais superam os 4 anos de governo anterior. Sem brincadeira, se você fosse um estrangeiro, um americano, um sueco, e visse e olhasse o balanço nacional do Brasil, tu acha mesmo que tu investir aqui, vendo que o camarada, um país com muitos problemas aí de saneamento básico, saúde, educação, serviços horrorosos, burocracia, serviços públicos ruins, e os caras gastando aos tubos com viagens oficiais. Certo? E aí, o que tu ia fazer com o seu dinheiro? Você ia botar no Brasil? Eu falei, não, esse pessoal é um bando de maluco e não vamos. Eu vou botar meu dinheiro num país que realmente seja sério. E nós vemos novamente esse gráfico, né? A dívida subindo e o dólar em patamares altos. Por quê? Isso é uma coisa que traz a outra, certo? Vamos ver aqui, ó, novamente. Gastos do governo com pessoal em 2025 terá a maior alta em 6 anos. Mesma coisa, gastando pra caramba, com salários exorbitantes, né, com salários milionários às vezes, né, contra cheques gordos do funcionalismo público, e acaba que mesma coisa. O investidor estrangeiro vê isso aqui, tu acha que ele vai colocar a graninha dele aqui? Lógico que não, porque isso aqui é uma bomba relógio, né? Estamos aqui numa situação indo para o buraco. Ele analisa todos os países, né? Todos não, mas os principais players ali, e ele vai comparar. Nossa, o Brasil está indo para o buraco nos seus gastos. Aí inventaram, acabaram lá a lei da responsabilidade fiscal, mudaram, vai saber, um novo arcabouço, que na verdade, antigamente, o presidente caía se ele, se ele gastasse mais do que o teto fiscal. Agora não, agora ele pode torrar mais dinheiro, mais um motivo, né, de um investidor estrangeiro olhar e falar assim, não dá, né? Esses caras não são sérios, certo? E vejamos isso aqui, né? Isso aqui é uma reportagem, certo? O Brasil já tem o maior estado da vizinhança, ou seja, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, é o que mais gasta. Aqui, na comparação com todos os emergentes, mas a Bolívia, o Estado brasileiro é o maior. Somos líderes tanto na receita bruta, sim, quanto na despesa percentual do PIB. Né? Claro, nós temos a maior receita, só que a nossa despesa percentual é a maior também, ou seja, não somos eficientes. O governo gasta para manter as coisas mais do que todo mundo. A gente percebe aqui, ó, 42%, né? Despesas como porcentagem do PIB. Receita, mesma coisa, né? O Brasil tem a maior receita e também a maior despesa, né? Ou seja, o Estado inchado, gastando dinheiro de forma não eficiente, ineficiente, na minha opinião, sem contar na corrupção, obviamente, né, que eu nem entrei nesse mérito. Nós percebemos aqui que o pessoal não é bom gestor, é ineficiente na gestão, certo? Para o Brasil se manter, tem que ter um Estado maior que todo mundo. Vamos lá. Estrangeiros retiram mais de 3 bilhões da Bolsa Brasileira em novembro, reforçam fuga em 2024. Legal, que eu falei, né? Claro que a gente está, né? O camarada vendo esse cenário, ele não vai deixar o dinheiro dele aqui, que ele não é bobo, certo? Alguns que, né, deixam, mas assim, em porcentagens menores para arriscar um pouco mais, né? Fuga de capital estrangeiro soma 32 bilhões,4 em 2024. Incerteza fiscal no Brasil, patamar nos juros
dos Estados Unidos, ajudar a explicar a saída de recursos. Claro, nos Estados Unidos é um pouquinho lá, né? É 4, 5, 6% no máximo ao ano. No Brasil é 15%. E os caras preferem pegar a grana e mandar para lá. Óbvio, porque eles veem toda o Estado brasileiro, né, desorganizado, gastando mal, né, um fiasco completo. Eles preferem colocar em um país que gaste menos, né, que tem menos juros, só que mais garantido. Olha só que apareceu aqui, ó. Propaganda do governo aqui nessa tela. Meu Deus, eles tem que ser propaganda mesmo. Aqui, ó, o governo, não sei o quê, pá, tem que ter muita propaganda, porque só bobo não tá entendendo o que está acontecendo. Viemos naquela história, né? Gastança, dólar até o talo. Quando o camarada, né? Ah, porque eu não preciso de dólar, eu só compro fubá, farinha, meus filhos só comem carne de segunda, ovo. Você precisa, meu amigo, ter uma moeda forte, sim. Por quê? Porque o cara que vende ovo para você, se o americano, com a moeda mais forte dele, por isso que o brasileiro empobrece cada minuto, porque a moeda dele está desvalorizando frente a outras no mundo. E se o cara lá está com a moeda mais forte, ele vai comprar o ovo daqui do Brasil. O produtor aqui, ele vai exportar, ele não vai mandar para você o ovo. Por isso que você paga tão caro em tudo. Você vai numa lasanha, né, comprar uma lasanha no mercado é R$ 15. Você vai nos Estados Unidos, a lasanha a $1, entendeu? 90 centavos de dólar. Então é por isso que você paga mais caro. Tudo você vai pagar mais caro se a sua moeda for mais fraca. Porque independente de ser produzido no Brasil, você vai competir com pessoas que têm moeda mais forte lá fora. Porque senão o cara daqui que vai vender para lá, ele não vai vender para você, o produtor vai escolher quem ele vai vender, certo? E quem dá mais. Vamos fazer aqui um testezinho. Olha só que beleza. Aqui, ó, achei no Google Apple iPhone 16 Pro, não sei o quê. 7.718. Esse é o valor aqui do Apple, né? No Brasil, para você comprar pela internet. Pro Max, não sei das quantas, 7 pau. Ah, tá bom. Tem esse outro aqui, que é mais forte, por 10 e 500, certo? Aí você fala, bom, esse cara aqui, o cara que está vendendo Apple, é um chinês, é um americano. Então, assim, você vai ter que botar mais dinheiro para competir com o cara que está vendendo, que está comprando lá de cima, certo? Aí você percebe aqui, bom, vamos lá. Esse gráfico aqui, ranking onde é mais barato comprar um iPhone na Europa. Vamos aqui, Alemanha, certo? Alemanha. A Alemanha, ela tem a carga tributária até maior que a do Brasil. Só que os serviços da Alemanha são de topo, são top. Né? Não é aqui que tu vai e fica sem luz, que você é assaltado na rua, que você perde tudo, que o cara rouba seu carro, te dá um tiro, né? Não é. Os serviços lá de segurança, né? de educação são de alto nível. Não é aqui que você vai numa escola da periferia, o pessoal, né, quebrando tudo, fumando, enfim. Né? É terrível isso, é terrível. Isso é culpa do Estado, certo? Então, a Alemanha aqui, um iPhone 16 Pro aqui em real. Aqui, olha só. Isso aqui em euro, um Pro Max, vai, 9 mil e pouco. Você vai falar, oh, mas que beleza, aqui ó, eu pago 7 no Brasil. Olha que maravilha, lá custa 9. A carga tributária é maior, só que olha o salário mínimo dos caras. O salário mínimo é 2.122 euros. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.518. Ou seja, né, vamos voltar. Aqui, ó, com 1.400 euros, ele compra com meio salário mínimo, um pouco mais, ele compra um iPhone.
certo? Com meio salário mínimo. Aí você vai aqui no Tupiniquim, que custa 7.700 e pouco. Quanto é o salário mínimo do Brasil? 1.500. Ou seja, ele precisa de uns 4, sei lá quanto salário mínimo, quando que o alemão precisa de pouco mais de meio salário mínimo para comprar um iPhone. Então, por culpa da má gestão, no final das contas, você está empobrecendo desde que nasce. E a culpa não é sua, certo? Você vai ter que rebolar, seus filhos vão ter que rebolar, vão ter que fazer negócio, vão ter que inventar coisa, empreender. Por quê? A vida já é mais difícil para o brasileiro quando nasce, certo? Olha lá. Brasileiros precisam trabalhar 149 dias só para pagar imposto. O alemão trabalha até um pouco mais, só que é o seguinte, o cara vê retorno da coisa, certo? A coisa funciona. Aqui a coisa não funciona. Você quer uma educação de qualidade? O governo não te dá, você tem que pagar mais. Você quer uma saúde de qualidade? O governo não vai te dar, né? Ele vai te dar o SUS ali, você vai precisar de muita sorte, enfim, você vai ter que pagar um convênio médico particular. E segurança, mesma coisa, você periga tomar um tiro a qualquer momento por causa do celular no farol. O governo não cumpre o que ele precisaria cumprir na Constituição. E você tem que cumprir. Você tem que cumprir a lei. Só que ele não cumpre. Os nossos governantes são horrorosos, se você comparar mundialmente. Certo? Olha lá. Especialistas projetam novo recorde nas exportações brasileiras. Aí o cara fala, por quê? Para a China em 2024. Claro, os caras têm moeda mais forte, eles vão comprar, eles chegam com mais dinheiro, né? Aquela carne que ia para o seu mercado da esquina vai para a China agora, porque eles têm moeda mais forte e você vai pagar mais caro. E por que eles têm moeda mais forte? Por causa da balbúrdia que é a administração nesse país. Que os caras estão preocupados, ele se dá bem com carro oficial, viagem, né? Com botar os seus cupinchas, colocar seus funcionarinhos comissionados, certo? Então aí você vai se lascando. Nessa parada aí, você vai se lascando. O brasileiro é muito dócil nesse sentido, certo? Olha aqui, ó, gastos, né, de governo com viagens oficiais superam os do governo anterior. No primeiro ano de gestão, quase 3 bilhões foram destinados para o pagamento de diárias para quem viajou a trabalho. Meu Deus do céu, velho. Hoje não tem tudo videoconferência, etc. Os caras querem ir, porque eles querem torrar a grana, certo? Desculpa. Essa que é a verdade. Eles querem, eles lá no hotel, com motorista, nos restaurantes, fazer turismo. Eles querem isso, certo? Olha aí, aqui outra reportagem aqui, o pessoal rindo da cara dos brasileiros, né? Fazendo selfie, eles adoram fazer selfie, fazer negocinho que tá viajando, né? Postar, né? Dançar, até isso. Então, olha só que absurdo, né, cara? E outra coisa, os caras colocaram até sigilo em gastos do cartão corporativo. Isso, cara, em qualquer país do mundo seria um absurdo. Só aqui no Brasil que acontece, que o camarada não pode ver o que gastam as comitivas internacionais. Aí, até aqui ó, no site, a Câmara dos Deputados, né? Olha só, painel eletrônico. Aqui, ó, diz deputado tal, governo gasta muito mal. Gasta muito e mal. Medidas alternativas ao aumento do IOF não tem voto no Congresso. Ou seja, os caras estão enfiando mais imposto, certo? E mais imposto. E o próprio um deputado aqui diz que o governo gasta muito mal. Ou seja, por que, que você começa a empobrecer logo que nasce no Brasil? Porque você vai ter que se virar para compensar, né, a destruição que fazem com o real,
né, a destruição que fazem com a gestão pública e para você ter uma vida razoável, digna, você vai ter que se virar, tá certo? Nós vemos aqui, né, essa novamente, né, a moeda se desvalorizando em porcentagem, o dólar como referência. Então toda essa galera aqui, ó, teve moeda aqui até se valorizando em frente ao dólar, ou seja, é um absurdo aqui o quanto a gente está em desvantagem, certo? E coloco para vocês aí, obviamente, né, um versículo bíblico de Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Se você pegar a história do Brasil, é muito difícil tirar alguma coisa boa aí dos governantes, né, até o momento, tá certo? Então eu vou pedir para vocês encarecidamente para vocês se inscreverem, coloque as notificações ali para receber os nossos vídeos, que isso aí é difícil, o pessoal às vezes tira. Então se inscrevam, dá um likezinho, se inscrever, não, nem compartilhar, mas se dá um likezinho, ativar as notificações, já tá bom demais, tá certo? Agradeço a vocês, muito obrigado. Até o próximo vídeo, estamos aí.